Véspera de Natal, dia 24 de dezembro, você em casa, se preparando para a ceia de Natal com a família. Depois da ceia, é hora de tomar aquele cafezinho. E sobre esse assunto, café, nós recebemos agora no estúdio Eduardo Carvalhais, que é analista de mercado. Doutor Carvalhais, obrigado pela participação conosco aqui nessa noite tão importante, Natal. Tá tudo certo com o senhor? Tudo certo, é bom nesse dia falar de café também, a coisa que nós fazemos o ano todo, e também nesta hora festiva é uma boa hora de falar de café. Tá certo. Bom, e como é que foi 2015 em comparação a 2014 no mercado de café? Bom, 2015 foi um ano bastante complicado para a economia brasileira, foi um ano bastante complicado também em termos climáticos, e o café sofreu com isso. Mas nós estamos chegando agora no final de dezembro, com um volume excepcional de café embarcado. O Brasil, mais uma vez, consegue cumprir todos os seus compromissos. Abastecemos o mercado interno brasileiro, o segundo maior do mundo, abastecemos as exportações. Os números só vão estar finalizados em janeiro, mas nós devemos fechar com mais de 57 milhões de sacas usadas entre exportação e consumo interno, o que mostra a eficiência do cafeicultor brasileiro. É um recorde? É um recorde. Os números finais só saem no início de janeiro, então nós precisamos de confirmação. Mas é quase que certo que nós tenhamos batido o recorde histórico de exportação, que já era de 2014, quando nós batemos esse recorde. E nós não podemos esquecer que nós exportamos café desde 1747. Passou a ser um produto importante a partir de 1810 a 1820, mas nessa longa história de exportação do Brasil, o maior volume da história deve ter sido nesse ano de 2015. Bom, nós tivemos um 2015 marcado pela turbulência política, a economia também perdendo grau de investimento em alguns momentos, o dólar na disparada que nós acompanhamos desde o início do ano. Como é que o produtor, o exportador, a indústria conseguiu administrar esses itens, que não foram tão simples assim, não, doutor Carvalho? Foi um ano de muita dificuldade nesse ponto. Nós tivemos o mês de janeiro seco, e com isso não se sabia o que ia acontecer com a safra 2015. Depois choveu bem, mas na verdade, quando precisava chover, que era janeiro, não choveu. E depois, quando nós precisávamos de tempo seco para ter um café de qualidade, em maio e junho, principalmente, choveu bastante. Então nós tivemos uma safra prejudicada em tamanho de grãos também. Nós tivemos pouca pena 17 e 18, que é muito importante na nossa exportação de café gourmet. Perdeu qualidade. Perdeu qualidade média, tivemos cafés excepcionais, mas na média os cafés foram piores. Depois disso também com a chuva, essa chuva atrapalhou muito no aspecto do café, em cafés com xícaras readas, e tudo isso depreciou principalmente no mercado de café arábica. Junto a isso, com a alta vertiginosa do dólar, com a pressão em cima dos preços em Nova York, com uma pressão dos custos muito fortes esse ano. Não podemos esquecer que em 2015 a energia elétrica subiu bem acima da inflação, o combustível subiu bem acima da inflação e o dólar fez com que o fertilizante defensivo também subisse acima da inflação. Com isso, os custos pressionaram o produtor que não conseguiu vender café a preços iguais de 2014. Foram um pouco inferiores. Ele vendeu bastante café, o volume foi bom, mas os preços não foram aqueles que deveriam ter sido para compensar o aumento de custos que nós tivemos em 2015. Bom, os problemas foram comuns tanto ao produtor de arábica quanto de conilon, mas é certo que lá no Espírito Santo a estiagem castigou ainda mais a produção de conilon. Isso representa um prejuízo muito grande, ou os preços, de alguma forma, procuraram equilíbrio no finalzinho das contas entre o arábica e o conilon, a diferença diminuiu. Isso já era esperado, doutor Eduardo? Isso não é só um problema de produção, um problema também de mercado, Ou seja, primeiro eles tiveram problemas e o mundo teve problema no Robusta e as exportações de 2015 só bateram de 2014 porque não cresceu o volume de conilon exportado esse ano em relação a 2014. Se dependesse só do mercado de arábica, nós não teríamos batido esse recorde, justamente pelos problemas climáticos que nós tivemos. Agora, quanto a preço, o café arábica de qualidade é imbatível. Os preços deles são bem superiores do conilon e do robusta lá fora. Agora, os arábicas mais fracos, manchados, esses que tiveram bebidas piores, xícaras riadas e rios, esses em alguns momentos acabam tendo preço igual ao do conilon e até um pouco abaixo, porque os grandes torradores brasileiros foram aumentando a quantidade de conilon no nosso blend, o consumidor gostou, aprovou. Então, esse café tradicional, esse café vendido em supermercado, em que a dona de casa troca de uma marca por outra por poucos centavos, ou seja, em que o preço é importante e que é um gosto mais forte, é um café mais torrado, o conilon avançou bastante. E o comprador de café, o torrador, tem dificuldade em substituir pelo arábica, aumentar, porque não sabe qual vai ser a reação do consumidor. Então não é só uma questão
da qualidade dele, mas é uma questão de mercado. O consumidor brasileiro hoje em dia, no mercado de café tradicional, no mercado popular, ele toma uma boa quantidade de Conilon. Bom, e o perfil do consumidor aqui no Brasil, aliás, no mundo está mudando, né? Os jovens estão descobrindo cada vez mais o café? Então, sim, isso já vem nos últimos 25 anos, eu diria, começou a partir dos anos 90, era uma grande preocupação naquela época, considerava-se que o café era uma bebida que estava virando uma bebida de velhos. O café foi rejuvenescido pela imagem do expresso, se agregou tecnologia no consumo de café, apareceram as redes de cafeterias, o jovem voltou para o café e hoje você entra numa cafeteria e vê o número de jovens lá dentro. Todas as casas novas, os novos casais têm a sua máquina de expresso, têm a sua máquina de cápsulas e o consumo cresce em todo o mundo de café, não é só no Brasil que vem crescendo. Na América Latina vem crescendo, nos Estados Unidos voltou a crescer principalmente para cafés de qualidade, as redes de cafeterias lá são enormes, no Canadá a mesma coisa, e agora no Oriente, que começou primeiro com o Japão. A Coreia do Sul passa no momento por uma febre de consumo de café, o produto está na moda, principalmente na capital, e a China, cada vez os olhos dos grandes industriais se voltam para lá, porque ela vem crescendo o consumo, ainda pequeno, perto do tamanho da população, mas é um mercado muito promissor. Todo mercado que tem o hábito cultural de tomar chá, ou seja, ferver água e fazer uma infusão, tem grande propensão aí para o café. Isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu no Japão, na Coreia e está acontecendo no momento na China. Não se sabe em que velocidade vai acontecer, mas já está lá dentro a Nestlé, a Nespresso e a Nescafé, já está lá dentro a Starbucks, investindo todo o dinheiro nesse mercado, olhando esse mercado com muita vontade. Então, portanto, eu imagino que nos próximos 10 anos nós vamos ver um aumento significativo de consumo na China também. Bom, o mercado todo, de alguma forma, foca na China como um grande consumidor, não é à toa, porque tem a maior população, né, uma das maiores populações do mundo, se não e que está a maior, cada vez mais urbana. Cada vez mais urbana e também, além de ter um consumo que está crescendo e a expectativa de que cresça cada vez mais de café, ela passou a produzir também café para o consumo interno, é isso? Ela já vem também, não é uma produtora nova, já vem investindo nisso há algum tempo. A produção também não é grande, é mais ou menos equivalente ao consumo. Os números todos na China não são transparentes como no resto do mundo, então não se sabe exatamente quais são os números, mas ela exporta café em grãos, café verde, e importa café industrializado. O mercado imagina que o consumo dele esteja mais ou menos igual à produção. Agora, eles não têm terras, se o consumo lá crescer realmente forte em relação à população, eles não têm terra suficiente para isso. Eles vão ter que ser importadores de matéria-prima. Bom, é uma tendência café em cápsulas, né? O Brasil tem acompanhado, as máquinas estão aí. Agora, diante desse processo todo que a gente vem acompanhando, pelo menos da economia crescendo, né, ou tendo um recuo, não um crescimento, mas pelo contrário, uma retração, o mercado de café, nesse segmento, ele pode retrair também ou é um mercado que fica isento dessa oscilação econômica? O último número que nós temos é do encontro anual dos torrefadores, do Encafé, que a BIC promoveu. E lá o entusiasmo de todas as indústrias pequenas, médias e grandes com a cápsula era muito grande. Caíram as patentes que defendiam, que protegiam esse mercado, estão investindo nisso, foram já montadas indústrias de encapsulamento no Brasil, mais de 60 marcas brasileiras têm cápsulas no momento, e esse mercado vem crescendo a 2 dígitos, não só no Brasil, como na Europa também. É um produto fácil, prático de se usar, e cresce muito. O mercado que mais cresce no Brasil é o mercado de cápsula, mas ele cresce em cima de uma base pequena, então o volume ainda não chega nem perto das nossas almofadas, do nosso torrado moído vendido em supermercado, mas cresce bem mais percentualmente que esse mercado. Tá certo. Para poder finalizar, ao longo da programação, ao longo desse ano 2015, nós acompanhamos uma oscilação muito forte, lógico, da moeda norte-americana, do dólar e do café no mercado de Nova York. Ora o dólar subia, o café caía, ora o dólar caía, o café subia. O mercado é mesmo assim? É mesmo assim, e é um problema grave para quem produz café como os brasileiros. Enquanto as bolsas, não só de café, como tudo, olha cada vez mais para o curto prazo nesse mundo muito rápido e trabalha em cima de análises gráficas, o cafeicultor tem que tomar decisões que só vão ter resultado daqui 2, 3 anos. Enquanto em Nova York, um longo prazo são 3 meses. Né?
Isso dificulta muito, eles cada vez olham menos para o físico e mais para os seus interesses de curto prazo. É um mercado cheio de boatos. Você às vezes tem um boato que mexe com o mercado por alguns segundos, é o suficiente para o especulador ganhar ou perder. E isso desnorteia o cafeicultor. O cafeicultor olha para a produção, vê as dificuldades e vê às vezes o preço cair lá, mas realmente é isso. Enquanto eles olham o curtíssimo prazo, nós estamos olhando 2, 3, 4 anos para frente. Tá certo. Doutor Carvalhais, muito obrigado pela participação nessa última edição de Mercado e Companhia, noite de Natal. Eu agradeço, um Feliz Natal para o senhor, toda a equipe, um excelente 2016. Muito obrigado e para vocês também. Comemorando com café, lógico, né? Lógico, um café além das outras comemorações. Tá certo, muito obrigado.